E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos inaugurando hoje mais uma temporada do canal Descomplicado, temporada 2021, com esse vídeo que eu vou falar para vocês sobre o que é uma resenha e como que vocês vão fazer para construir uma resenha. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que resenha é uma coisa, resumo é outra. São duas coisas distintas, embora elas dialoguem de alguma forma. Vamos primeiro ao resumo. O que é um resumo? O resumo é você selecionar as principais ideias de uma obra, de um livro, de um artigo de revista, um artigo científico, de um capítulo de livro, ou mesmo de uma novela, de uma peça teatral ou de um filme. Então, se você faz o resumo, por exemplo, de uma novela, e aí é muito comum a gente escutar no rádio ou então na internet, vamos lá, ó, perdi o capítulo da novela tal, vamos dar uma olhada lá. E aí vai estar lá o resumo, né? Ah, Carminha traiu o Tufão com não sei quem lá e a Nina bateu e não sei quem lá, né? Pegando a inspiração na Avenida Brasil. Então vai ser simplesmente um resumo, ou seja, os melhores momentos. É como se você visse no intervalo de um jogo de futebol aqueles melhores lances, né? O que interessa daquele primeiro tempo. Então você vai ver ali os lances, né, de ataque, de defesa, ou de repente uma expulsão, mas é basicamente aquilo. Então o resumo ele é uma coisa mais simples, é algo que é muito interessante da gente fazer, ajuda muito no processo de construção do conhecimento, porque você vai fazendo o seu fichamento, né, com base naqueles principais elementos que você vai extraindo de um texto científico, e isso vai te auxiliar bastante, ainda mais se você tiver organização, né, com base no que a gente chama de fichamento. Agora, e a resenha? O que seria a resenha? A resenha ela é muito mais interessante, porque além de resumir os principais elementos de um objeto, de um texto, no caso do mundo acadêmico mais comum, você vai também colocar a sua opinião crítica. Você vai levantar os aspectos positivos, negativos, você vai emitir uma opinião. Então não basta você apenas resumir, né, selecionar os melhores momentos, você também vai ter que colocar a sua opinião. Então a resenha, ela geralmente é feita para divulgação, né? Então se você liga o rádio e escuta a resenha de um filme, você vai ter lá o especialista do filme falando sobre as principais características do filme. O tipo de filme, será que é uma comédia, é um drama, alguma coisa relacionada à vida de alguma pessoa, vida real, né? Que tipo de filme que é aquilo ali, as características do diretor, do roteirista, os principais personagens. E também nessa resenha de filme, a gente percebe que geralmente o resenhista, ele vai emitir a sua opinião. Ele pode falar, olha, ele é o melhor filme, por exemplo, do Steven Spielberg. Então, na minha opinião, esse filme ele vai ser concorrente ao Oscar, porque o Spielberg se superou, o roteiro ele é brilhante, ele traz elementos assim assado, ele é muito melhor do que o outro filme A, B, C, D, que está em cartaz também. Então, segue aí uma opinião, uma avaliação crítica, ou então uma opinião negativa, levantando os elementos negativos. Fala, olha, esse diretor não deveria nem ter saído de casa para fazer esse filme, porque realmente ele é muito ruim, ou então alguma coisa no meio do caminho, não é? Então a resenha, ela vai ter sim a informação, mas também a opinião. E a resenha, gente, não precisa ser necessariamente um spoiler. Se o objetivo da resenha for a divulgação, você pode levantar os principais elementos, a principal ideia, as principais características, mas também deixar no ar algumas coisas para incentivar o leitor a ir na obra original, para não parar ali naquele seu resumo com uma análise crítica. Então, se o objetivo for divulgar, a ideia é que as pessoas leiam o original. E o original sempre vai ser muito mais completo e mais cheio de detalhe do que aquilo que você está oferecendo, porque aquela é a sua visão. O leitor geralmente vai ter uma visão completamente diferente da sua em relação àquela obra, e poderia até fazer uma resenha completamente diferente da sua, levantando talvez mais aspectos negativos que positivos que você viu. Então, tudo está relacionado ao background do resenhista.
mas não precisa ser necessariamente um spoiler. Lembra disso. Se você for fazer uma resenha de livro, por exemplo, que é mais comum na academia, vale a pena você deixar aí alguns elementos de curiosidade para que a pessoa vá na obra original. E resenha de livros é mais comum na academia. Muitas revistas científicas apresentam uma parte de resenha onde você tem o espaço para fazer a divulgação de um livro ou seguido de uma crítica, não é verdade? Então, na vida acadêmica, a gente muitas vezes é convidado por autores que pedem, né? Já aconteceu comigo de colegas de outros estados, de outras universidades, falarem: ô, professor Douglas, teria como você fazer uma resenha sobre esse livro que eu acabei de lançar? Porque aí é uma forma de você me ajudar a divulgar esse livro e aí a gente pode publicar essa resenha em alguma revista. E isso já aconteceu comigo umas 3, 4 vezes, né? Quase todas as resenhas que eu já escrevi na vida foram encomendadas por algum tipo de autor. Agora, pode acontecer de você ler um livro e se sentir muito instigado por aquele livro e você querer divulgar de alguma forma ou emitir uma opinião, seja positiva ou negativa. E já aconteceu também, na revista Espinhaço, que eu sou editor, de pessoas enviarem resenhas sem que eu tivesse solicitado, porque algumas vezes o editor da própria revista, para movimentar a revista, também pode solicitar resenhas de livros para as pessoas. Eu gosto muito de fazer isso, não é? Eu instigo as pessoas a enviar resenhas de livro para a revista Espinhaço, porque eu acho que é uma forma muito bacana de divulgar o livro, de divulgar a ciência. E isso pode acontecer. Agora, eu já tive situações em que um determinado resenhista procurou a revista e falou: olha, eu quero fazer uma resenha sobre o livro tal, vocês têm interesse de publicar? Eu falei: olha, pode mandar que a gente vai avaliar. E a resenha era simplesmente uma crítica ferrenha ao livro da pessoa. Então, assim, você pode se sentir instigado a divulgar e elogiar, mas você também pode ler uma determinada obra e ter uma análise crítica daquela obra e querer fazer um diálogo com aquilo. E a resenha é uma forma interessante, porque você fala as ideias do autor do livro e você fala também por que você não concorda com aquilo. O resenhista, ele geralmente é alguém que possui um conhecimento prévio sobre aquele assunto. Não é uma pessoa que pegou aquele livro de paraquedas, leu e resolveu dar o palpite ou a opinião dele sobre aquele livro. Geralmente ele tem um conhecimento prévio para que ele possa dar uma opinião com propriedade. Agora, o estudante resenhista, aquele que o professor pede em sala de aula, faça uma resenha do artigo do fulano de tal ou do texto X. E o estudante, geralmente, ele não vai ter tanto background, ele não vai ter tanta bagagem. Mas a resenha ela pode ser um exercício pedagógico muito poderoso para que esse estudante desenvolva a capacidade crítica, a capacidade de fazer uma leitura crítica em relação aos textos acadêmicos. Então, nesse sentido, se você é um estudante resenhista, e muitos estudantes resenhistas vão acessar esse vídeo, principalmente aqueles que vão lá no YouTube e perguntam o que é uma resenha, como fazer uma resenha, e vão cair aqui no canal Descomplicado, não entre em pânico. O que vocês precisam fazer é fazer uma leitura atenta do texto e separar os principais elementos e, com base nesses principais elementos, vocês vão buscar algumas outras bibliografias para vocês terem uma ideia do que outras pessoas estão falando sobre aquele tema. Porque aí você vai ter uma ideia melhor sobre o que poderia ter sido inserido naquele texto e o autor não fez, sobre algum tipo de visão antagônica ou diferente, e aí você pode concordar ou não com aquilo e justificar. Então, a resenha ela é muito pedida em sala de aula porque ela é um exercício bacana, porque força o estudante, né, força no bom sentido, de fazer uma leitura crítica sobre o texto. E a gente na universidade, a gente quer formar pessoas capazes de pensar criticamente a literatura, os textos. Então vamos lá, vamos tentar fazer uma espécie de passo a passo aqui para facilitar um pouco a vida de vocês que querem fazer uma resenha. Ao iniciar uma resenha, você vai fazer uma apresentação inicial da obra, né? Do que se trata essa obra. Você pode também falar um pouco sobre o autor daquela obra, fazer uma apresentação do que é o tema, o conteúdo geral, uma coisa que apresente mais o contexto geral dessa obra. Depois você vai escrever a estrutura dessa obra. Então, se for um livro, ele é dividido em quantas seções, quantos capítulos. As seções elas falam sobre o quê?
né? A primeira parte do livro vai falar sobre isso, isso e isso, a segunda parte já aprofunda para algum outro aspecto e na terceira parte termina falando sobre qualquer outra coisa. Então você vai descrever como que o livro está estruturado. Depois é hora de você falar sobre o conteúdo principal desse livro. Então, seria aí num terceiro parágrafo, digamos assim, ou numa terceira parte da sua resenha, né? Porque ela pode ter aí de 2 páginas, 1 página, dependendo de como o professor te pediu. Se for uma resenha de livro, ela pode ter de 2 páginas a 4, 5 páginas. Então você vai agora, nessa parte, descrever o conteúdo daquilo. Quais são as principais ideias daqueles autores? O que o livro traz de contribuição essencial? E, mais adiante, você vai fazer a sua análise crítica. Você vai falar, com base nesse contexto que você apresentou, nas principais ideias, você vai falar a sua opinião. Então você tem que fazer ali uma discussão de ideias suas com aquilo que você apresentou como conteúdo. Isso é uma boa forma de você amarrar a sua resenha. Agora, se você quiser também deixar para falar dos autores no final, é interessante também, porque você fecha com chave de ouro, colocando que os autores já escreveram tais e tais livros e é mais uma iniciativa e nos livros anteriores esse livro consegue superar de alguma forma. Se você pode falar um pouquinho sobre os autores, se for de uma forma muito breve, no início, mas se você quiser fazer alguma consideração sobre os autores que vá além apenas do que essa pessoa faz, fulano de tal é professor da universidade tal e escreveu esse livro, isso aí pode ficar no início do texto. Mas se você quiser falar mais sobre esse autor, sobre obras passadas e comparar essa obra com outra obra passada desse autor, isso pode ser uma boa conclusão, uma espécie de encerramento da sua resenha. Viu, jovem, como é que não é um bicho de 7 cabeças? A resenha ela pode te ajudar a aprender, principalmente aprender a pensar criticamente os textos científicos como exercício didático, e isso é muito comum, mas também é algo que você vai fazer ao longo da vida, seja fazendo resenhas de livros ou de qualquer tipo de obra, porque você vai ser demandado ao longo da sua vida acadêmica para fazer isso, ou seja, fazendo automaticamente, mesmo que você não publique, que você comece nos seus resumos, em qualquer trabalho acadêmico, que você tenha essa facilidade, esse exercício de estar sempre refletindo sobre aquilo que você lê. Beleza, pessoal? Então esse foi o primeiro vídeo da temporada do Canal Descomplicado 2021. Espero que esse ano a gente consiga produzir muita coisa bacana. Deixa aí seu like. Manda um comentário. Você teve alguma dificuldade? Eu respondo todos os comentários. Então você que chegou até o final desse vídeo aqui, não deixa de bater um papo comigo aí não, porque isso é bem bacana para o canal crescer e é muito legal porque a gente interage um com os outros e eu acabo aprendendo muito com vocês. Então um abraço, até logo, pessoal.